E lógico que na prorrogação deu para ver o desgaste, né? Os jogadores, alguns nitidamente pressão. Quem joga no Flamengo, quem veste a camisa do Flamengo sabe que sempre teve pressão. Bom, eu acreditava que seria na Recopa, acreditava que fisicamente os jogadores estariam nas melhores condições. Foi uma virada épica do Lanús, pela luta. O Flamengo uma vergonha, hein? Vergonha. Esse é o retrato do Flamengo nessa temporada. Um time de merda, sem vergonha na cara. O que acontece é que a equipe se esforçou muito durante os 90 minutos para reverter o resultado e lógico que na prorrogação deu para ver o desgaste, né? Os jogadores, alguns nitidamente passando por problemas físicos e não conseguiram manter esse ritmo, enquanto que o time do Lanús aproveitou muito bem isso e no final do jogo acabou decidindo. Então eu acho que o que decidiu o jogo foi realmente a parte física, principalmente na prorrogação. Pressão, quem joga no Flamengo, quem veste a camisa do Flamengo sabe que sempre teve pressão. Nas horas boas e nas horas ruins, é saber superar isso, analisar aquilo que está acontecendo, o porquê desse momento e tentar melhorar sempre. Você vê algum diagnóstico? Não, eu não sou comentarista de futebol, tem muita gente aí para comentar. Bom, eu acreditava que seria na Recopa, acreditava que fisicamente os jogadores estariam nas melhores condições. O físico, o mental, eles vão junto. Nós passamos por muitas derrotas esse ano, né? E essa mais uma. E realmente não estamos na nossa melhor forma se você olhar assim, mas hoje eu senti uma resposta da equipe, senti que o time correu o tempo todo, que conseguiu pressionar, conseguiu ganhar duelo, conseguiu ganhar duelos no alto, no chão, parar contra-ataques. Então a vitória não veio, realmente não veio. Lanús justo vencedor, mas eu vi uma evolução, uma resposta no jogo de hoje e não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo de jogar bem, de fazer o simples, de recuperar a confiança e que os jogadores possam ir se soltando cada vez mais e que eles possam performar do jeito que eles... o nível alto que eles deixaram, recuperar e cada um retomar esse nível que ficou para trás. Foi uma virada épica do Lanús, pela luta. O Flamengo jogou melhor na maior parte do tempo, enquanto teve perdas, mas cometeu seus erros. Felipe Luiz, desde o início, deu a noção de que estava errado por não escalar Pedro, Paquetá e Everton Cebolinha, especialmente os três. Preferiu Plata, Everton Araújo e Samuel Lino, e não deu certo. É verdade que quando entraram os três continuou sem dar certo, e das 17 finalizações do Flamengo no jogo, as 2 certeiras no alvo, os gols, foram de pênaltis, que existiram, é verdade. O pênalti primeiro com um toque na mão do zagueiro Canali e o segundo num toque de Sepúlveda na risca da grande área em cima de De Arrascaeta. Pênaltis convertidos por De Arrascaeta e por Jorginho. E como entrou bem o Jorginho, e o Flamengo venceu por 2-1 no tempo normal, mas não conseguiu fazer os 2 gols de diferença que precisava. E aí você pensava assim, o Lanús não vai resistir a mais 30 minutos. Quem não resistiu foi o Flamengo, completamente esgotado fisicamente, com Léo Pereira jogando de centroavante, porque não tinha perna para correr atrás, e num contra-ataque, quase Walter Bol marcou, Everton Cebolinha jogou para escanteio, escanteio cobrado, gol de Canali, vencendo Rossi. O Flamengo foi para cima e ofereceu o contra-ataque. O segundo gol, o terceiro gol do Lanús, Walter Bol, parecia garçom em fim de festa. Ele carregava a bola e caía um zagueiro do Flamengo para um lado,
outro para o outro, como se fosse Walter Bol o garçom no fim da festa, levando a bandeja enquanto caía um num sofá, o outro numa poltrona, e o Flamengo esbugalhado sucumbiu à virada do Lanús. Épica virada do Lanús. Um time que merece respeito. Mas o Flamengo perdeu também para os seus erros. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Beija. Pois é, começou o ano como o Flamengo sendo o Real Madrid da América do Sul. E agora estamos terminando fevereiro e o Flamengo vai colecionando decepções, hein? Primeiro perdeu para o Corinthians a Supercopa e hoje perdeu para o modesto time do Lanús em pleno Maracanã. Ah, Benja, mas o Lanús veio para se defender. Ué, vocês queriam que o Lanús fizesse o quê? Que viesse para o Maracanã para jogar contra o poderoso Flamengo de igual para igual? Mas foi um time humilde, que soube se defender, fez o que tinha que fazer e ganhou do Flamengo na prorrogação. Um Flamengo bagunçado, sem criatividade, só com chuveirinho. E olha, aquele primeiro gol, lambança do Ayrton Lucas com o Rossi. O Flamengo, uma vergonha, hein? Vergonha. Esse é o retrato do Flamengo nessa temporada. Um time de merda, sem vergonha na cara, que em 210 minutos contra o minúsculo Lanús, não conseguiu fazer um gol sem ser de pênalti. Esse Flamengo não tem vergonha na cara. Paquetá e Samuel Lino, 62 milhões de euros. Nenhum joga nada em jogo nenhum. Pedro, um cone, como eu sempre falo. Um Flamengo que é o retrato dessa temporada. Um bando de atacantes que não sabe chutar. Plata não sabe chutar. Carrascal, Pedro também teve uma chance de frente pro gol. E o Flamengo displicente. De novo, pagou pela displicência com Rossi, com Ayrton Lucas. Um time sem vergonha na cara nessa temporada. E o torcedor tem que ficar muito puto, porque o trabalho do Flamengo nesse ano é uma bosta. Vamos ser sinceros, por enquanto é uma merda. E o Jorginho, pra mim, joga sozinho nesse Flamengo hoje. Só o Jorginho jogou. E um Flamengo sem vergonha na cara, que não mereceu vencer do minúsculo Lanús. Felipe Luiz foi extremamente covarde após mais um vice do Flamengo, dessa vez para o Lanús, na Recopa Sul-Americana. Felipe Luiz teve coragem de chegar na coletiva, olhar na sua cara, torcedor, e falar que o Flamengo fez um grande jogo. Ah, Felipe Luiz disse isso. O Flamengo fez um grande jogo. Fizemos um grande jogo. Felipe Luiz não teve coragem de dizer qual a sua parcela de culpa nesse momento do Flamengo. Segundo ele, todo mundo ganha junto, perde junto, né? Eu não acho que o Felipe Luiz tem 100% de culpa, mas a parcela dele é muito grande. Ele poderia ser homem, bater no peito e falar: eu tenho culpa sim, é importante. Assim como ele conseguiu expor o Pedro, uma vez, né, chegou a público lá, falou que o Pedro não tá treinando. Por que ele não tem essa coragem de falar também quando a culpa é dele? Outro momento que eu achei inacreditável, o Mauro César Pereira olhou pro Felipe Luiz e perguntou: quando esse Flamengo vai começar a performar? Porque o Felipe Luiz tinha dito em outra coletiva que isso ia acontecer justamente na Recopa contra o Lanús. Ele olhou para o Mauro César Pereira e falou: não sei. Se você não sabe, Felipe, quem sabe? Em outro momento inacreditável, ele foi perguntado sobre o excesso de chuveirinhos do Flamengo no jogo, um cruza-cruza o tempo todo, né? Segundo ele, é decisão dos jogadores. Meu Deus do céu, se o jogador chega perto do gol e faz o que quer, melhor tirar o técnico, né? Já que é assim, o jogador vai lá e faz o que quer, o que quiser, não tem tática, não tem nada, melhor mudar, né? Muda, põe outro cara, porque não tem comando. Quer dizer que todos esses cruzamentos excessivos do Samuel Lino, do Gonzalo Plata, do Cebolinha, do Varela, de todo mundo, é porque os caras querem cruzar e o treinador não faz nada, não dá uma orientação, não faz sentido nenhum. E pra fechar, pra mim, que foi assim, inacreditável, quando ele foi perguntado sobre o primeiro gol do Flamengo. O que ele julga, o que aconteceu ali, que falha foi aquela. Ele falou que não viu o gol.
E depois disse que foi uma falha técnica. Covarde, não teve coragem de dizer. O Ayrton Lucas não era para ter recuado aquela bola. Por quê? Porque é o preferido dele. E para fechar ainda com tudo, né? Na última pergunta, meu amigo Gabriel Orfan perguntou para ele se o Flamengo era um time anárquico. Ele disse que o Flamengo era a cara dele. Então, fecha logo o caixão. Esse é o time do Filipe Luiz e a cara dele não vai mudar, porque nem ele mesmo sabe. Inacreditável. Uma coletiva lamentável, bizarra. Eu tô aqui com nojo dessa coletiva, de verdade mesmo. Qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários que eu quero saber.